Imagina tentar transcrever ritmos soltos e livres, como por exemplo o que eu estou falando aqui, para a partitura. E fazer isso usando apenas lápis, papel e um tocador de fita cassete quebrado. Foi mais ou menos essa tarefa que Steve Vai, com apenas 18 anos, foi encarregado de fazer pelo excêntrico e virtuoso Frank Zappa, e o que ele viveu nesse processo mudou para sempre a sua carreira. Hoje a gente vai falar de uma das tarefas mais absurdas, geniais e quase sobre-humanas da história da música moderna, uma verdadeira missão impossível de Steve Vai. Eu já aviso que em um momento aqui no vídeo eu vou fazer um comentário que a grande maioria de vocês não vai entender, só mesmo os fãs de Frank Zappa e Steve Vai vão pegar a referência. Eu tô curioso pra saber quem é que vai sacar. Enfim, o vídeo tá muito legal, tenho certeza que você vai gostar. E se esse for o caso, me faça aquele grande favor de dar o like no vídeo e se inscrever aqui no canal. Todas aquelas coisas boas de sempre que me ajudam demais. E bora lá para a nossa análise. A história começa quando Steve Vai era um estudante da Berklee College of Music, apaixonado por composição e pela ideia de entender completamente a notação musical. Desde cedo, ele achava que as partituras eram bonitas. Dizia ele que a música no papel parecia arte. E tudo ia bem, até que um fatídico dia, ele ouviu uma tal de The Black Page, uma peça de Zappa conhecida como uma das mais difíceis de todos os tempos. Se você não conhece, dá uma olhada nisso aqui. Pois é, isso te chocou? Chocou o Steve Vai também. Segundo ele, abre aspas, aquilo não era uma música comum, era como se fosse um planeta inteiro em forma de som. Steve Vai, sem ninguém pedir, se autoimpôs a árdua tarefa de transcrever essa música. E lembre-se, isso foi na década de 80, sem nenhuma ajuda tecnológica. Vocês talvez não tenham a ideia do tamanho da tarefa que o Steve Vai se colocou. Ele precisou aprender e desenvolver conceitos sofisticadíssimos de ritmo. A gente vai ver eles em breve aqui no vídeo. Enfim, depois de semanas, ele finalmente terminou sua transcrição e mandou ela para Zappa, que ficou tão impressionado que o chamou para trabalhar com ele. A princípio, a ideia do Zappa era chamar o Steve Vai para fazer um teste na sua banda. Mas como Steve Vai ainda era muito jovem, só tinha 18 anos, ele resolveu dar outro emprego para ele. Zappa o contratou como seu transcritor oficial. Dali em diante, o Zappa começou a enviar muitas músicas para o Steve Vai transcrever. Só que o Frank Zappa não escrevia músicas simples. Não. Na verdade, é possível dizer que ele escrevia música que ninguém mais no mundo inteiro seria capaz de escrever ou tocar. E a primeira tarefa do Vai foi transcrever os solos de guitarra que Zappa estava gravando para uma série de álbuns instrumentais. Esse material viraria 3 discos. Provavelmente os melhores títulos de discos da história do rock. Cala a boca e toca sua guitarra. Cala a boca e toca sua guitarra um pouco mais. E o retorno do filho do cala a boca e toca sua guitarra um pouco mais. Ok, talvez essa indireta seja pra mim, né? Porque eu tô aqui falando e eu nem peguei na minha guitarra ainda, né? Ok, deixa eu seguir o conselho do Frank Zappa. Pensando bem, deixa eu guardar minha guitarra aqui no case, trancada dentro do armário, porque eu não quero ir preso e nenhum juiz vai acreditar em mim. Enfim, as faixas de Zappa eram, em sua maioria, instrumentais, longas e totalmente improvisadas, com solos insanos e baterias absurdamente complicadas de Vinnie Colaiuta. Vai teve que escrever tudo, à mão, de ouvido. Não é moleza não, cara. Um dos grandes desafios da música do Zappa são os seus polirritmos complexos. Zappa usava e abusava do que chamamos de quiálteras agrupadas. Quiálteras o quê? Ok, deixa eu explicar o que é isso, que pode parecer grego para muita gente assistindo ao vídeo. Uma quiáltera é uma subdivisão rítmica ímpar de um tempo regular. Vai ficar fácil de entender, eu prometo. Na música, as figuras rítmicas seguem uma base binária. Por exemplo, uma semibreve se divide em 2 mínimas, uma mínima em 2 semínimas, uma semínima em 2 colcheias e por aí
vai. Quando essa divisão não segue uma base binária, ou seja, quando ela é dividida por um número maior que 2, nós geramos uma quiáltera, e cada quiáltera recebe um nome próprio. Quando dividimos por 3, ela se chama tercina, por 5, quintina, por 7, septina, e vocês pegaram a ideia. Agora, imagine um compasso 4x4, e cada tempo, nesse caso uma semínima, é representado por uma caixinha. Se dividirmos cada tempo por 3, geramos a quiáltera tercina. Voltando para a tercina, se dividirmos cada uma delas em um outro subgrupo, por exemplo, 2, temos uma duína dentro de uma tercina, ou seja, uma quiáltera dentro de outra quiáltera. Em inglês, isso se chama nested tuplets. Pois é, isso já é um conceito rítmico bem avançado. Bom, avançado para todo mundo, menos para o Zappa. Porque Zappa não só fazia uso de quiálteras agrupadas. Não. Ele fazia nested tuplets. O quê? Sim, 4 camadas de quiálteras agrupadas. Uma bizarrice rítmica que leva a notações musicais tão complexas quanto fórmulas matemáticas avançadas. Tipo essa aqui, ó. Eu vou repetir. Imagina transcrever isso com um gravador de fita cassete, sem nenhum dos recursos tecnológicos que a gente tem nos dias de hoje. Steve usava um gravador quebrado ainda por cima, que só funcionava de um lado. Ele rebobinava manualmente a fita centenas de vezes, só para ouvir 2 ou 3 segundos de música até entender cada batida com precisão. Em entrevista ao Rick Beato, ele falou o seguinte, ó. My fingers on the play rewind. Yeah. I was faster at that than any scale I could muster. And that poor machine broke down so many times I had to bring it into repair in Boston when I was going to school there. But that's what I used. But I had it down. You know, I could listen to something. I would listen to 2 beats of music over and over and over. You know. Ele desenvolveu internamente uma escuta ativa de polirritmos. Ele ficou tão envolvido nessa missão impossível que isso começou a afetar a vida diária dele, ao ponto que ele ia caminhar pelas ruas de Boston com polirritmia 5-2, 7-4, 11-7. Loucura total. E eu já expliquei em detalhes aqui no canal algumas vezes, mas polirritmia é quando você tem 2 ou mais pulsos independentes acontecendo ao mesmo tempo. Por exemplo, a polirritmia 11-7 que ele menciona soa assim. No mesmo intervalo de tempo, nós temos 2 pulsos distintos, um com 7 batidas e outro com 11 batidas. Agora imagina andar pelas ruas da cidade com esse ritmo. Coisa de maluco. Ou gênio. Mas enfim, treine algo muito complexo, com muito esforço, e eu te garanto que depois de um tempo, aquilo se torna segunda natureza. E foi exatamente isso que aconteceu com o Steve Vai. Com o tempo, os agrupamentos irregulares se tornaram tão familiares quanto colcheias ou semicolcheias. Treino é tudo. E se isso não for trabalho suficiente para você, vai piorar. Frank Zappa era extremamente exigente e ele incumbiu o Vai de criar partituras completas para todo o catálogo dele. Nessa época, Zappa tinha cerca de 60 álbuns lançados. 60 álbuns, cara, isso é coisa pra caramba. Só para dar uma ideia de comparação, Metallica, com 40 anos de estrada, lançou 11 álbuns. O Led Zeppelin, 8. Os Beatles, 13. E o Deep Purple, que lança discos até hoje, tem apenas 23. Pois é, só naquela época Zappa já havia lançado mais de 60 álbuns. E ao final da sua carreira, ele teria os surreais 130 álbuns lançados e 1.568 músicas gravadas. Só de curiosidade eu fiz a conta e leva mais de 5 dias ininterruptos para você ouvir toda a discografia de Frank Zappa. Enfim, voltando à história, Zappa tinha cerca de 60 álbuns naquela época. Algumas músicas já tinham partituras, mas a maioria não. Steve Vai literalmente transcreveu discos inteiros, nota por nota, instrumento por instrumento. Um dos maiores desafios, segundo Vai, foi Gregory Peccary, uma suíte épica que mistura partes orquestradas, faladas, improvisadas e escritas. Vai conta que recebeu os esboços originais de Zappa junto com algumas gravações e teve que juntar tudo em uma partitura final.
E escuta aqui um trecho de Gregory Peccary para você entender a bizarrice musical que eu tô falando aqui. Is a person who dreams up a trend, like the twist, or flower power. Zappa não era apenas um compositor excêntrico, ele era um verdadeiro alquimista sonoro. Ele misturava sessões, colagens, instruções orais, improvisações, ele usava ensaios como laboratório, cantava frases, dava ordens, testava combinações e depois organizava tudo isso em estúdio, de forma minuciosa. Ele era um verdadeiro workaholic, sempre criando, sempre gravando e sempre escrevendo. A missão de Vai não era apenas colocar isso no papel, era, de fato, traduzir uma mente caótica de um gênio em uma linguagem musical precisa. E vale ressaltar que a notação tradicional de partitura ela não prevê, ela não comporta esse tipo de música experimental e inovadora do Frank Zappa. Ela não foi projetada para isso, então o Vai teve que se adaptar, ele teve que ser criativo, encontrar soluções genuínas e engenhosas para as maluquices musicais que Zappa jogava nele uma atrás da outra. Então Vai teve que inventar, criar novas coisas e muitos dos conceitos rítmicos que ele desenvolveu são usados até hoje por outros compositores. Essa foi uma experiência que com certeza moldou o Steve Vai no guitarrista virtuoso que ele é hoje. Traduzir Zappa para o papel não foi apenas uma tarefa técnica, foi uma iniciação, um batismo por fogo. Hoje o Vai diz que nada foi tão difícil quanto essa fase da vida dele. E sim, o trabalho árduo e extremamente bem feito foi recompensado não com uma vaga na banda do Zappa, mas sim uma audição. Agora, você imagina, depois de toda essa demonstração de habilidade, conhecimento musical, criatividade, resolução de problemas, enfim, depois desses anos todos transcrevendo essas maluquices do Zappa, colocando tudo no papel em altíssima qualidade, você pensaria que o teste para entrar na banda seria uma mera formalidade, né? Afinal, Vai já tinha provado seu valor, certo? Errado, cara. Com o Zappa não tinha moleza não. A verdade é que o Vai foi fazer uma audição na banda e passou por mais uma ordalha. Mas eu vou deixar ele contar essa história para vocês. And, oh my God, when I went down actually to play during the rehearsal, I thought, this is crazy. I'm 20 years old and auditioning for Frank Zappa. This is ridiculous. But I went down, he told me to learn all these songs, and of course he pulled all these songs that I didn't know, you know. And he was so, you should ask Vinny, because Vinny was there, how brutal he was on me. I couldn't even believe it. He made it so difficult. There's one thing, and I know this isn't necessarily a Frank interview, but I'll tell you the story, it's great. This is during my audition. He says, and Frank would like play these things on the guitar, and he had a certain technique, but he wasn't like a shredder or anything like that, you know? And he'd play something, he'd say, play that. And I go, okay, and I play it, and he goes, okay, now, play it in 7/8. I say, okay, and I play it in 7. He goes, okay, now play it reggae 7/8. I'm like, okay, and I do it, and he goes, okay, now add this note. Okay, and I do it. Playing reggae 7/8, and I'm adding these notes. He says, okay, add this note. And it was impossible. It just was physically impossible, not just for me, but for anybody. I said, oh, I can't do that. And he goes, I hear Linda Ronstadt is looking for a guitar player. That's classic. Give me an impossible thing, And at the end of the rehearsal, I went, and he was just other things too, but at the end of the rehearsal, I went up to him, I said, thanks for inviting me, I'm really sorry, I'm gonna go home now. He goes, you're in the band. And I hugged him. O trabalho com Zappa foi um batismo musical, uma jornada de fogo que o transformou para sempre em um dos maiores guitarristas da história da música. To me, absurdity is the only reality.
Se você chegou até aqui nesse vídeo, eu quero te pedir um favor. Caso você ainda não seja inscrito, se inscreva no canal e dê o like no vídeo, porque isso me ajuda imensamente. E se você quiser me ajudar ainda mais, considere se tornar um membro aqui do canal para benefícios exclusivos, entre eles acesso ao grupo do WhatsApp, onde você pode conversar diretamente comigo e também com outros membros do canal. Qualquer ajuda me deixa um pouco mais próximo de um dia largar a engenharia e viver da música. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima. I get so tired of sneaking around just to get to your back door. I crawl past the guard